Eu quero iniciar, como eu faço todos os dias, lendo e meditando e refletindo na Escritura. E hoje, aqui no Novo Testamento, na Epístola de Tiago, que era um dos irmãos de Jesus, um dos filhos de Maria, que nasceram depois de Jesus, que era o primogênito entre os filhos de Maria, e ele diz aqui no capítulo 2, do verso 8 até o verso 13, que é o pedaço que eu vou ler, diz o seguinte, preste atenção, fique comigo e abra os ouvidos da mente e do coração. Ele diz assim, se vós, contudo, observais a lei régia, a lei perene, a lei superior, a lei em razão da qual as outras leis existiam, indicando, apontando um sentido superior e sublime, porque todas as leis, mesmo as mais antigas, mesmo as que se manifestaram como obsoletas depois de um tempo, o objetivo delas era o amor, era a preservação, de que ninguém fizesse mal ao outro e houvesse limites. Não existe liberdade sem limites. A liberdade sem limites não é liberdade, é tirania, é exploração, é abuso, é aquela vontade maligna e perversa de ser senhor da existência dos outros. A verdadeira liberdade tem limites. O meu limite está estabelecido pela manifestação e expressão da vida do meu próximo. Aonde começa a expressão pessoal da vida dele, ali está arriscado o meu limite. Todo mundo aprendeu isso. Eu aprendi isso em casa. Era um mandamento da minha família. Meu pai repetia isso o tempo todo. Eu fui educado sabendo que o meu limite ia até encontrar a fronteira do lugar do meu próximo, onde começava o direito e a liberdade dele de se expressar. Até ali, em qualquer direção, eu poderia ir, mas a partir dali, toda e qualquer tentativa de entrada era abuso, era violação da lei da vida, era desrespeito para com a liberdade do outro, que é tão significativa quanto a minha. A minha, portanto, tem que conhecer os seus limites. A gente aprendia isso também desde criança na escola. Naquele tempo, quando o regime militar mudou o currículo todo, estabeleceu uma aula que se chamava Moral e Cívica, que era presente praticamente em toda a carreira da gente, até a faculdade. Aula de moral e cívica. E o pressuposto, a premissa inicial, repetida em toda a aula de moral e cívica é essa: tua liberdade pode ir até onde começa a liberdade do outro cidadão. Mas isso tudo aparentemente foi esquecido pelas manifestações de abuso verbal, de injúria, de calúnia, de ofensa, de desrespeito, de irreverência para com a existência do outro, de ameaças que não se cumprem fisicamente, mas carregam a força ferina da espada oral e verbal contra o próximo. É muito abuso, é muito desrespeito, é muita falta de consciência de saúde na liberdade. É o que a gente vê, e
A sociedade vai se tornando um lugar perigoso, caotizado, violento, perverso. Isso vai estimulando os caprichos e criando, nessa liberdade limitada, uma sociedade sociopata, com indivíduos psicopatas. O psicopata também não conhece, não reconhece a liberdade do outro. Ele acha que a pulsão desejosa, o capricho tarado da mente dele, ou das suas obsessões, tem a prerrogativa de agredir, de ferir, de machucar, de ofender, de diminuir, de pisar em cima, de discriminar, de fazer acepção de pessoas em qualquer que seja a direção dessa vontade horrivelmente perversa. Vontade que nem as bestas feras exercem. Até elas reconhecem o seu limite, o seu espaço, a sua fronteira, o que é naturalmente adequado e o que não é. Menos nós, que estamos crescendo dia a dia nesse processo de tirania pessoal, onde não existe essa consciência de liberdade que reconhece a fronteira da existência do outro como sendo o meu limite, onde isso não existe, o que se cria de maneira inevitável é uma sociedade violenta, irreverente, desrespeitosa, agressiva e com obsessão tirânica, com vontade de dominar os outros. Liberdade que não impõe essa reverência pelo significado da vontade dos outros, mesmo do mais diferente de mim, desde que, no exercício da sua liberdade, ele não atropele as fronteiras das liberdades dos outros. O que não reconhece isso caminha independentemente de qualquer coisa na direção da tirania. É inevitável. Quando você começa a ouvir um cara que defende uma democracia para ele, uma democracia para o grupo dele, dos iguais a eles, uma liberdade para gente como eles, esse aí é o candidato à tirania, já é tirano da vida do próximo. Será que não dá para você entender, pelo amor de Jesus? Não dá para entender. Tiago diz assim: se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, a saber, a lei régia é uma só: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tudo que a Escritura quis dizer e toda a lei da Escritura anda na direção de amar o próximo como a si mesmo. É por isso que eu não roubo. Se eu amo ao próximo, eu não me aproprio do que é dele. É por isso que eu não digo falso testemunho. Se eu amo ao próximo, eu não falsifico. Eu não minto, eu não crio fake news sobre a existência dele. Se eu amo ao próximo, eu não traio, eu não adultero. Porque eu não vou fazer isso contra o meu próximo, que vai ser o traído. E nem vou trair aqueles que esperam de mim lealdade. Todos os mandamentos da lei. Não cobiçarás, repousa sobre o fundamento do amor. Porque eu sei que aquilo é do outro, que eu me recolho no meu caráter e não estendo nenhuma projeção de desejo, de apropriação em relação ao que é do outro, o que ele herdou, o que ele trabalhou para ter, o que ele conquistou, o que ele se esforçou, é objeto da minha reverência. É amor. Por isso se diz que a lei rege, assim como em qualquer outro mandamento da Escritura, a lei rege é essa, o resumo, Jesus disse, de tudo, e Tiago aqui só está resumindo a Jesus. O resumo de tudo é isto, foi Jesus quem disse, o irmão dele, Tiago, só está repetindo. Qual é e em que se baseia toda a lei?
Jesus disse: toda lei se resume nisto: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então eu que me amo, e porque me amo, gosto de respeito, e porque me amo, gosto de reverência, e porque me amo, gosto de ser tratado com dignidade, e porque me amo, sei que a vida tem fronteiras de conforto e de cuidado para a sobrevivência do próprio indivíduo. Porque eu me amo, se eu conheço o significado do que é amor que se preserva, eu sei que a partir deste mesmo amor eu devo estender aquilo que eu quero para mim, que eu gosto para mim, eu devo estender e praticar na direção do meu próximo. É a coisa mais simples de entender. E que, se fosse praticada, o mundo inteiro seria outro. Outro. Bastava isso. Bastava isso e o mundo inteiro seria outro. Não é preciso 1 milhão de legislação, basta ver esse eixo de consciência. Se alguém carrega esse eixo de consciência, seja ele crente, seja ele ateu, seja ele religioso, seja ele quem for, se ele tiver esse âmago, se ele tiver essa essência dentro dele, ele não precisa pensar em legislação nenhuma na vida dele, porque a prática de amarás o teu próximo como a ti mesmo realiza todo o bem necessário que nenhuma legislação consegue provocar, mas que a consciência, e só a consciência, plantada e enraizada em nós, produz. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem, se todavia fazeis acepção de pessoas. Presta atenção nisso. Quando eu amo ao próximo como a mim mesmo, eu não faço acepção de pessoas. Não existe preto, branco, amarelo, vermelho, marrom. Agora, aqui no Brasil, a gente tem quase 100 tons de preto. Quase 100 tons de preto. E isso parece uma precisão de coloração, mas não é não. É apenas a sofisticação da acepção de pessoas. Porque a gente não tem nem 5 tons de branco, mas tem 100 tons de preto. A começar do moreno claro, que eu ouvia muito quando eu era criança. Não, ele não chega a ser preto não, é moreno claro. Como se isso diminuísse qualquer coisa, ou melhorasse qualquer coisa. Isso é sério, minha gente, sempre foi. Eu não sou da raça branca, nem sou latino. Eu sou da raça de Adão. Eu fui criado a partir de um só. E tanto quanto você encontra genes de gente escandinava e branca no negro, você encontra gene de todo mundo, em todas as raças, em todos os lugares. Como diz o livro de Atos, de um só, ele criou toda a raça humana, de um só. O resto é melanina. É melanina para adaptabilidade. Como os negros vieram do calor africano, a melanina era maior para poder aguentar a força do sol. Agora, aquilo que foi criado em milhares e milhares e milhares de anos foi desenvolvido, não muda quando o cara muda para outro país ou é levado como escravo 300 anos antes. 300 anos depois, o que foi produzido em milhares de anos não terá sido alterado, ele continuará sendo negro, morando em terra de brancos. Especialmente quando ele não escolheu migrar para lá, ele foi levado para ser robô de carne.
que eram o que os escravos eram no passado, não passavam de robôs de carne negra. Mas ele é igual ao Trump, com uma diferença. A maioria deles tem alma e o Trump não tem. A maioria deles tem sensibilidade, tem simpatia, empatia, importam-se com os outros. Não só Black Lives Matter, mas White Lives Matter too. Qualquer vida importa. Aparentemente, para o Trump não é exatamente assim, para outros governantes supremacistas que se sentem arianamente superiores ao próximo, fazendo acepção de pessoas. Acepção de pessoas. Se essas passeatas americanas fossem todas de branco, ele jamais convocaria ou diria que iria colocar o exército americano em cima dos manifestantes. Tem que ser negro para receber uma ameaça desse tipo, porque a estrutura governamental que ele estabeleceu está baseada em acepção de pessoas. Começar pelo ódio brutal pelo ex-presidente Trump, por tudo que ele propôs, é ódio mesmo. Ódio supremacista, ódio racista, é transgressão contra a lei, é pecado. É horroroso esse pecado. E é isso que se diz aqui: se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado. Você faz? Tem gente que fica querendo saber aqui se casa com um cara de um grupo, de outro grupo, de uma religião, de outra religião, de outra denominação, de outra denominação. Se mudar de uma igreja para outra, se é pecado. Se tomar um cálice de vinho é pecado. Se fizer, meu Deus, é uma loucura. O que se tornou pecado na mente adoecida de uma quantidade enorme de milhões de fanáticos religiosos. Mas ninguém me pergunta se a acepção de pessoas é pecado. A pessoa despreza o negro, despreza o pardo, despreza o latino com cara de mexicano, ou de equatoriano, ou de boliviano. Quanto mais ele se assemelhe a índios da América Latina, mais discriminado ele é. Quanto mais ele se assemelhe a espanhóis, a europeus ou a pessoas de outro nível e de etnias mais embranquecidas, mais aceito ele é naturalmente, tacitamente. É terrível. Como nós fazemos acepção de pessoas. Eu não encontro pessoas me perguntando se desprezar gente LGBT, X ou qualquer outra coisa mais que você queira acrescentar a esse alfabeto de gênero ou de sentimento pessoal de gênero confessado por pessoas. Ninguém me pergunta se discriminar essas pessoas é pecado. E olha que eu estou lidando com isso há décadas. Eu não sou um garoto novo que entrou na discussão desse assunto de uns anos para cá. Eu estou há quase meio século participando do processo. Intensa e ativamente, nunca ninguém me perguntou: escuta, Caio, discriminar gays, LGBT, pessoas que se confessam de outro gênero e fazem outra escolha é pecado? Não. Eles só me perguntam se é pecado ser como essas pessoas. Se é pecado, e mais do que pecado, se a condenação é o inferno. Se for como essas pessoas. Isso se pergunta, isso se ensina, isso é proposto, isso é levantado o tempo todo. Isso não cessa, isso não para nunca. Atravessa gerações. Quando você pensa que atingir um determinado nível de compreensão,
De repente surge um louco que propõe a radicalização, o recrudescimento do preconceito, e aí aquilo que você pensou que estava morto, mas não estava, estava só latente, brota de uma forma patente, perversa, raivosa, e os crentes se engajam, e ninguém pergunta se é pecado. Eles dizem que creem que a Bíblia é a palavra de Deus, mas é a Escritura que eles chamam de palavra de Deus, que diz que se todavia você faz acepção de pessoas, você comete pecado. E você é arguído pela lei divina, pelo caráter divino, como transgressor, como um pecador quanto mais, como alguém que cronificou o pecado no olhar e na interpretação do seu próprio ser. Todo aquele que faz acepção de pessoas vive em pecado. Aí o cara quer saber se quem vive em pecado é a menina que não deu certo com o marido, apanhava, era brutalizada, era maltratada, depois de uns anos não aguentou mais e deixou o cara, e se uniu, depois de um tempo, a um outro que a tratava muito bem, com todo respeito, dignidade, reverência, amor. Mas os religiosos então te perguntam se ela não está, porventura, vivendo em pecado. Não pode ser batizada, a menos que deixe o atual companheiro, não vai nunca mais tomar a ceia enquanto estiver com esse atual companheiro, assim como a samaritana lá de João 4, a quem Jesus disse: chama o teu marido e vem cá. E ela disse: eu não tenho marido. E Jesus disse: bem disseste, porque 5 maridos tu já tiveste, e esse que agora tu tens é teu caso, não é teu marido formal. Mas você está vivendo com ele, não está? Então a vida de vocês é marital, é conjugal. Vai, chame-o. Eu me interesso por ele. A vida do amante importa. A vida de quem chegou na circunstância inadequada importa. Chame-o e traga-o aqui. Assim como a sua vida, que já teve 5 maridos e agora está vivendo num caso consistente com alguém, importa para mim, eu quero te dar a água da vida, a vida desse com quem você está vivendo importa para mim também. Ele não faz acepção de pessoas, nem pede registro de cartório para oferecer água da vida e acesso a tudo que seja significado eterno. Mas a religião faz acepção de pessoas, comete pecado, existe, vive em pecado, em estado de transgressão. É uma situação muito mais complexa, você não precisa nem fazer nada. O teu olhar já é pecado. A tua interpretação já é pecado, você entendeu? Isso é viver em pecado. Como a grande maioria dos cristãos que eu conheço, e que são pessoas que compraram a ideia de que o preto é um amaldiçoado, é da descendência de Caim, de Cão, filho de Noé, ou então é da descendência de Caim, que o pecado de Caim, a marca teria sido a cor negra colocada na pele dele, como dizem os mormons. E alguns crentes do passado criam nisso. Depois mudaram para a descendência de Noé, para Cão, que é pai dos africanos, de boa parte dos africanos originais, e que desenvolveram melanina para sobreviver àquele sol tórrido. Todo mundo que vive debaixo de sol tórrido no deserto escurece a pele de um modo ou de outro. É impossível não ser assim.
Você não vai encontrar uma comunidade de escandinavos vivendo 300 anos no deserto absolutamente brancos. A pele deles vai ter o acréscimo de resistência para curtir e enfrentar a circunstância daquele ambiente antagônico a quem tem aquele tipo de pele. No entanto, isso virou maldição. Maldição, como ano retrasado eu vi o deputado Marcos Feliciano num programa de televisão dizendo que, indubitavelmente, os negros carregavam a maldição de Cão, filho de Noé, a quem Noé amaldiçoou. Por quê? Porque, segundo o texto hebraico da Bíblia, Cão teria, no mínimo, feito e olhado e zombado da nudez do seu pai e a outras interpretações ainda mais radicais do texto hebraico, que diz que ele teria eventualmente abusado sexualmente do seu próprio pai bêbado, deitado numa tenda, o Noé. E Noé, quando soube, amaldiçoou o filho. E aí, toda a descendência dele, tudo quanto ele gerou depois disso, se tornou amaldiçoado também, segundo o deputado federal evangélico. Ele não aprendeu isso sozinho, isso é ensinado por aí, tragicamente, como conceito bíblico. Isso que é terrível, horroroso. Se ensina como princípio bíblico a ser praticado o desprezo e o ódio em nome de uma maldição que em Cristo Jesus e na cruz já foi anulada. Anulada em todos os termos e perspectivas, não é mais assunto, porque em Cristo Jesus não há homem, nem mulher, nem preto, nem branco, nem judeu, nem grego, nem raça, nem etnia, nem sexismo, nem nada disso, todos são um em Cristo Jesus. Como diz Paulo escrevendo aos Gálatas, todos. E o que não for assim é pecado. E a vida que interpreta a existência assim, existe essa vida assim em estado pecaminoso, em estado de transgressão deliberada contra a vontade de Deus. Você pode me odiar por eu estar dizendo isso, eu não estou nem aí. Eu estou aqui para anunciar o que seja a verdade segundo Jesus, segundo o Evangelho, e estou disposto a viver com todas as consequências de qualquer coisa. Não tem retrocesso, não tem barganhas a fazer com ninguém, especialmente com você, entendeu? Vive como um transgressor contínuo, pois qualquer que guarda toda a lei ou se jacta de exteriormente obedecê-la, exteriormente a menos. Eu guardo o sábado, eu não faço nada, eu honro meu pai e a minha mãe porque eu dou um dinheirinho, eu faço qualquer coisa que qualquer filho pagão faria. Basta ter um coração minimamente humano que faria. Mas você se jacta de honrar pai e mãe como se isso fosse algo absolutamente especial a ser feito. Isso é um privilégio a ser praticado, que carrega bênçãos sobre a vida de quem o pratica. Ou você que se jacta de nunca ter ido para a cama com nenhuma mulher que não seja sua, mas vive com um olhar lascivo, comendo todo mundo na mente, tirando as roupas, imaginando como seria. Faz isso com a cunhada, faz isso com a mulher do melhor amigo, faz isso com as amigas das filhas, faz isso aonde quer que olhe. É absolutamente luxuriento na sua mente, vive de lascívia em lascívia, nunca foi para a cama com a mulher de ninguém e diz: eu não sou adúltero. Segundo Jesus, você existe num estado de adultério contínuo e deliberado, meu irmão. Ora, se não adulteras,
porém matas, odeias, abominas os outros, te tornas igualmente transgressor da lei, sendo que tu não consegues nem não adulterar. Até quando tu não adulteras prática e fisicamente, tu adulteras na subjetividade frequentemente o dia todo. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Qual é a lei da liberdade? Ama o teu próximo como a ti. Isso é certo. A lei de Moisés é brincadeira. A lei de Moisés, para fins de tapeação externa, é absolutamente fácil. Eu conheço pessoas que, na objetividade, nunca transgrediram nenhum mandamento objetivo da lei de Moisés, exceto o último, que diz não cobiçarás. Esse é subjetivo. Você pode praticar os 9 mandamentos objetivos e fazê-los para o lado de fora, como os fariseus faziam e se jactavam de que nunca transgredissem. Podiam ser observados na sua irrepreensibilidade exterior. No entanto, o último mandamento foi posto para que ninguém escapasse de nada, para que todos fossem condenados por tudo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, a casa do teu próximo, o negócio do teu próximo, os bens do teu próximo, a vida do teu próximo, os sucessos do teu próximo. Não cobiçarás, não terás aquele desejo de posse gelada, angustiadamente ambiciosa em relação a ele. Tu não farás isso. E aí, tudo é derrubado. Todos os mandamentos da exterioridade caem na demanda de que todos eles sejam praticados na subjetividade, aí ninguém fica em pé. Todos pecaram e todos igualmente carecem da glória de Deus. Assim se diz, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Portanto, vivei, falai, de tal modo como aqueles que vão ser julgados pela lei da liberdade, que é: ama o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a palavra profunda, que mexe no âmago, na essência, nas estruturas mais profundas do nosso ser. Por isso se diz: falai de tal maneira, falai. Presta atenção no que você diz sobre o próximo. A moçada que acha que falar do próximo é só falar, que não tem consequência. Cara, se você fala do seu próximo, se você o injuria, se você o destrói, se você o amaldiçoa, se você o filho da putiza, como eu vejo nos comentários das redes sociais, é uma capacidade destrutiva horrorosa. Você, eu estou falando é com você mesmo, você, hater, é contigo que eu estou falando. O que se diz é, para você não existir em estado de pecado diante de Deus, fale de maneira que você não transgrida contra a alma de ninguém. Fale. Você pode discordar. Você tem o direito de discordar, mas você não tem o direito de desconstruir, de falar com aquele ódio da transgressão produzida pela acepção de pessoas que coloca você num estado de superioridade esmagadora de acordo com a sua mente doente. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, tratai no relacionamento o outro, por mais diferente que ele seja de você,
Faça isso como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Como Jesus ensinou, que no fim a gente vai ser julgado por amor. Amor ou não amor. Não adianta nem dizer, não, eu não fiz nada. Porque não fazer nada é pecado. Em Mateus 25, Jesus diz que a omissão acaba sendo o pecado essencial da grande maioria que diz eu não fiz nada contra, só não fez nada em favor. Só não se engajou em favor da liberdade do outro, só não foi um discípulo da lei da liberdade, como aqui se diz. Porque todos nós vamos e haveremos de ser julgados pela lei da liberdade, que é a lei do amor. Ama teu próximo como a ti mesmo. É isso que vai ser perguntado. Escuta, tu viste o pobre, tu deste de comer, tu viste o refugiado, tu ajudaste a abrigar, tu viste o doente, desamparado, tu o visitaste, o socorreste, tu viste aquele que foi injustamente preso, tu te movimentaste em favor da libertação dele, tu viste os seres completamente sem nome, anônimos e em estado de desprezibilidade social, você se importou com ele? É a pergunta final. É a questão ômega da história, é essa. Está em Mateus 25. É Jesus quem diz, não é um teólogo. É ele. É ele. E ele diz que aqueles que vão dizer, não, eu nunca te vi assim, eu não sabia que eras tu, eu não sabia que tu estavas e que tu eras o George Floyd. Para mim era só um criolão americano, grandão de 2 metros, um policial com o joelho na jugular dele, matando o cara que não podia respirar. Um detalhe estatístico. E Jesus diz, era eu. E o que tu fizeste? Era eu. E ele assim, Jesus se espalha pela miséria do mundo. O pessoal está dizendo, como eu encontro Jesus? Meu querido, existem bilhões de Jesuses na Terra com fome, com sede, nus, desabrigados, sem chão, sem teto, sem aconchego, sem respeito, sem alfabetização, sem água limpa, sem casa, sem dignidade básica. Jesus vive no planeta Terra em estado de desprezo. Ele foi desprezado nos seus dias, enquanto fazia milagres, curava doentes, atendia necessidades, socorria os culpados, aconchegava a todos e foi morto na cruz. Imagina agora, na impotência dos bilhões e bilhões de Jesuses espalhados pela terra, ignorados por uma minoria que controla quase que todo o poder do mundo. Que tamanho de juízo é que você acha que está vindo por aí? Só me responda isso. Se isso aqui é verdade, se como você diz que é, briga, mata até, afirmando que a Bíblia é a palavra de Deus, se ela é a palavra de Deus, então está todo mundo ferrado. Se ela é a palavra de Deus, especialmente esses que não saem do quartel religioso que eles chamam de templo e de igreja, e que aborrecem todos os outros que não batem continência, que não são marcha soldado, cabeça de papel, entrando ali na frequência das suas reuniões para serem salvos. Esses que assim pensam, que assim fazem, que assim julgam, que assim vivem, estão em estado de miséria espiritual diante de Deus indescritível. Você pode me odiar pelo que eu estou dizendo, mas é a verdade.
É a verdade do Evangelho, que ninguém pode relativizar na minha boca, porque eu não estou dizendo nada que não seja absolutamente a verdade do Evangelho. Nós vamos ser julgados pela lei do amor, não é pela lei da média ponderada social, nem pela Constituição do Brasil, nem pela lei exterior de Moisés. Nós vamos ser julgados pela lei do Evangelho, a lei da liberdade, a lei do amor, a lei da compaixão, a lei da misericórdia, a lei da solidariedade. É por essa lei que eu vou ser julgado, é pela justiça do reino de Deus, que não tem nada a ver com as ideologias justicistas dessa terra amaldiçoada pela transgressão deliberadamente crescente dos seres humanos. É por essa lei que eu serei julgado, você também, porque o juízo é sem misericórdia. Olha bem, o juízo é sem misericórdia com aquele que não usou de misericórdia. Meu Deus, isso é tão real quanto a lei da gravidade. Não tenha nunca dúvidas desse respeito. O juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Teu juízo é feio, meu irmão. Você que não tem misericórdia, que não tem compaixão, que faz acepção de pessoas, que julga, que odeia, que levanta muros. Paulo diz em Efésios 3 que Jesus veio para derrubar muros. E você se candidata a levantar muros. Você quer separar, você quer apartheid. Você não considera a raça humana uma só. Você faz diferença entre humanos e humanos. Você, como um bom pagão, gosta dos que te tratam bem e parecem com você. E acha que isso é evangelho. Isso é só o paganismo instintual, não é o evangelho. O evangelho ora pelos que te perseguem, ama os inimigos e ora até pelos que te perseguem. Esse é o evangelho, essa é a justiça do reino de Deus. É diante disso que eu serei julgado e é isso que eu tenho que saber, e você também, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usa de misericórdia para qualquer próximo em qualquer lugar. O que mais eu tenho que dizer? Eu tenho apenas que dizer aquilo como Tiago conclui, que aquele, todavia, que usa de misericórdia, todos os juízos que porventura tenham estado sobre ele serão anulados. Ouça bem isso. Tiago está dizendo que, apesar de toda a relatividade humana, aquele que usa de compaixão e de misericórdia para com o seu próximo, todo e qualquer que fosse o juízo que viesse sobre ele será anulado. Por quê? Tiago conclui dizendo, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo, sobre a vida de todo aquele que, usando de compaixão e de misericórdia, por mais que carregue suas relatividades e os seus pecados, tudo isso será coberto, como também diz a Escritura, e Tiago repete, que o amor cobre multidão de pecados. Esse é um princípio inafastável do Evangelho. Esse é o Evangelho. Se você quiser me ouvir, você está ouvindo o Evangelho. E se você quiser praticar, pratique assim, entenda assim, perceba assim, discirna assim, viva assim, pratique a misericórdia e ela triunfará sobre qualquer juízo
que porventura houvesse na relatividade da sua vida e dos seus pecados. Aquele, porém, que não usa de misericórdia, não receberá misericórdia, porque aquele que não pratica misericórdia está invocando sobre si um juízo implacável e sem misericórdia, sem compaixão. Aí você diz, é Deus que faz isso? Não, ele estabeleceu o princípio. É você que faz isso. É você que escolhe isso. As consequências negativas da prática da acepção de pessoas que vêm implacavelmente sobre a sua vida tem a ver com as suas escolhas, com as suas ideologias, com as suas filosofias, o seu complexo de inferioridade que precisa se associar a uma ideologia supremacista para você se sentir menos o cocô que você é. Quanto mais você vira alguém cheio de acepção de pessoas, mais saiba que esse indivíduo se sente uma bosta. É por isso que ele faz assim contra o próximo. Porque aquele que se ama, ama o próximo. Aquele que tem uma autoimagem boa, validada pelo amor, ama toda outra criatura na face da terra. É a falta de significado pessoal que cria racistas, supremacistas, gente persecutória do próximo, discriminadora. Isso tudo é gente que não tem amor no coração, que não se ama e desenvolveu um caráter de treva, que colocou o próprio inferno no coração, pensando que isso é apenas um dos muitos modos de escolher ele, não é? Esse é um dos modos de escolher, o pior juízo que se pode escolher para a própria vida. O que você quer mais? Eu falei o Evangelho e a minha consciência está limpa. Todo dia eu tenho falado por todos os dias da minha vida. E eu dou graças a Deus por aqueles que não são a maioria, mas que entendem e se convertem, e se transformam, e têm as suas mentes alteradas. E tenho compaixão e misericórdia daqueles que insistem na perversidade de escolhas diabólicas que eles praticam como se fossem apenas alternativas e modos de viver, e não são. São apenas alternativas e modos de morrer. Jesus, por favor, tira o bloqueio dos sentidos. Tem tanta gente que não consegue, gente que no coração começa a querer entender, mas bloqueia por outras razões. E ainda tem o diabo no meio disso tudo, que rouba a palavra do coração e coloca um véu no entendimento dos que se tornam incrédulos com relação a essa palavra da vida, que é de Jesus e está acima de todo e qualquer outro preceito, mandamento ou princípio. É a tua palavra. Faze-a entrar no coração de todos, eu te imploro. Em nome de Jesus. Amém.